Oi, gente. Bem, vamos lá. Acontece o seguinte, né? Eu tinha programado a live pelo YouTube, né? Hoje, 9 horas. E aí eu fiz a live, né? Mas é, aconteceu que eu observei depois, ninguém na verdade entrou, né? Ao vivo, na live, assim, para interagir comigo, né? Mas foi até bom não ter entrado, porque depois que eu fiz a live, e aí, né, na hora de postar a live, prestando, eu observei que o áudio simplesmente não saiu, né? Então, aí agora eu resolvi fazer o que, né? Para não deixar quem ia se interessar em ver a live, né, em algum outro momento, né, não participar ao vivo, mas isso aconteceu, por exemplo, com a outra live que eu fiz, que né, poucas pessoas estavam ao vivo, mas depois muita gente visualizou e viu, né, e curtiu. Então eu entendo que isso acontece, até pelos horários que eu faço essas lives, né, muito cedo. Mas então, para não deixar vocês aí no vácuo total, eu vou fazer assim, né, gravado, né, e posto para quem quiser ver lá, tá bom? É, a gente está trabalhando hoje, né, com um texto, né, do William Reich, né, chama Crianças do Futuro. Esse texto é um texto que eu não conhecia, não conheço há muito tempo, né? Peguei ele aí no início desse ano, se não me engano, né? É, o Reich é um autor bastante complexo e bastante polêmico, né? Quem não conhece a biografia dele, acho que vale a pena, principalmente quem é da área da psicologia, logicamente, né? Acho que vale muito a pena, né? Eu tenho um textozinho que o meu grande amigo Anderson Matos me presenteou, que é muito interessante, né? Racho para principiantes, que é feito em história, história em quadrinho, né? Tem sobre vários autores, é uma coleção, né? E aí esse do Racha é muito legal, assim, uma biografia muito densa, assim, né? Muito interessante da gente entender, né? É, bem, vamos ao texto, né? Bem, antes, na verdade, antes de entrar especificamente no texto, eu acho que é importante a gente marcar um pouco é, um axioma que é a pedra angular de todo o pensamento de Reich, né? Que é o conceito de orgônio, né? Orgônio ou orgone, né? É, para Reich, tudo o que existe, né, é físico, né, material, né, no mundo em que a gente existe, né, tudo que existe nesse plano é produto de uma força, de uma energia, que ele chamava orgônio, né? Foi o que fez, inclusive, ele se distanciar de Freud, porque Freud falava, né, de uma energia sexual, a libido, como sendo a energia que alimenta, né, o corpo físico humano, né? E Reich dizia que essa força, essa energia, ela não era única e exclusivamente de cunho sexual, né? O orgônio era uma força bem mais ampla, né? Uma energia ou uma força bem mais ampla que tinha a ver com toda a existência e não apenas com a questão da organização e da estrutura do aparelho psicológico do ser humano, né? É, Bem, então é a partir desta perspectiva, desse conceito de orgônio, que Reich vai produzindo toda a sua teoria. A teoria ou a ideia que ele apresenta nesse livro sobre uma proposta de educação, uma proposta para a gente pensar o que a gente quer para as nossas crianças enquanto processo, né, de desenvolvimento, né, essas coisas assim, né? Para Reich o que acontece é que é isso, assim, o orgônio como uma energia ou uma força é algo que está em constante movimento, né, numa dinâmica, né, numa fluidez, e quando ela no nosso corpo não pode fluir na sua
na sua natureza, né? Quando ela é aprisionada, o que ele chamava de couraças, né? Em alguma, né? Barrando de alguma forma, né? O livre fluxo dessa energia é isso que produz o sofrimento, o adoecimento, tanto ou seja, é no sentido de garantir o livre fluxo do orgônio que a gente deveria estar trabalhando em todas as nossas esferas, tanto na esfera da educação como na esfera da saúde, da política, né? Deveríamos estar construindo uma sociedade que garanta o fluxo desse orgônio de forma mais natural, né? Então tá. Posto isso, a gente entra no texto específico aqui, né? E a gente começa com o prefácio. Logicamente eu fiz um recorte, né, do livro, né? A gente começa com o prefácio, que é de um outro autor, William Steig, né? E nesse prefácio o Stein levanta algumas considerações que são as perguntas que Reich se fazia, né? O que motivava Reich a buscar um conhecimento exatamente para dar conta, né, a coisa da ciência, né? Eu levanto uma pergunta, um problema e um método que vai fazer com que eu possa então experimentar caminhos, né, experimentar atitudes, comportamentos, fazer experimentos, né, que vão ou corroborar a minha hipótese ou me levar a uma outra conclusão que possa dar resposta às perguntas que eu tinha levantado. É assim que funciona basicamente o pensamento científico, né? Bem, quais são as questões de Reich, então, né? Primeiro, né, por que as crianças se tornam inseguras? Né? Por quê? Né, que as crianças, ao nascerem, elas não vão crescendo e se desenvolvendo de maneira a se sentirem cada vez mais seguras no mundo. E sim, ao contrário, elas vão se sentindo cada vez menos seguras, né? Elas vão se tornando inseguras, né? Por que elas se voltam para si mesmas? Por que elas se tornam pessoas egoístas? Né? Por que elas não compreendem a importância que o outro tem na sua própria vida? Né? Por que elas são incapazes de viver em harmonia? Né? A ideia holística, né? Somos partes de um todo e dentro desse todo, se a gente estiver em harmonia, em consonância com esse todo, né, tá tudo tranquilo. Por que a gente não consegue entrar nessa harmonia? Por que a gente está brigando com a gente mesmo? Por que a gente está brigando com o ambiente em que a gente vive? Por que a gente está brigando com o outro? Né? Por que a gente não consegue harmonizar todas essas condições de existência nossa? Né? Bem, por que nos tornamos ambiciosos? Né? São questões, tá? Todas elas questões colocadas. O ambicioso aqui é nesse sentido, né? Assim, por que o desejo está sempre apontado para aquilo que eu não tenho, né? O desejo parece que está sempre voltado a ainda virá, né? Bem, tudo isso, né? Então, né, eram preocupações que Reich tinha, né? E que ele, ao construir o seu pensamento, tentou dar conta, né, de responder a essas questões e mais, de buscar alternativas que evitassem que a gente se desenvolvesse com esse tipo de dificuldade que ele apresenta, né? E aí, acabado esse prefácio, né, entramos propriamente no texto de Reich. E o primeiro movimento de Reich, no texto dele, no primeiro capítulo, é exatamente tentar apontar para nós, né, a origem do não humano. Né? O não, isso, a origem dessa condição de negação na qual o ser humano
na qual o ser humano vive, né? Que é imposto ao ser humano, né? Na sua existência. Né? Esse ser humano que não se harmoniza, esse ser humano que não reconhece o outro, esse ser humano que não vive, né, em consonância, né, com o mundo e com a experiência, né, cultural em que ele está, que está sempre em conflito interno. Né? Então, essa condição do ser humano que muito mais precarizado nos seus limites do que potencializado nas suas possibilidades. Né? Então, a origem disso. E aí é interessante porque, como eu falei, eu não conheço esse texto de Reich há muito tempo. Foi no início desse ano que eu peguei ele. Mas tem aí, então, na apresentação dessa origem do não humano, uma coisa que Reich traz e que os alunos das aulas sempre falei. Né? Então, eu tinha, assim, uma mesma perspectiva que Reich sem saber, vamos dizer assim. Né? Que é sobre a questão do nascimento humano. Assim. A origem do não já se apresenta no próprio nascimento do ser humano, né? Do indivíduo aí, né? Do ser humano não enquanto humanidade, do indivíduo, no nosso nascimento pessoal. Né? Porque o que eu brinco sempre com meus alunos, assim, é uma brincadeira séria, logicamente, é uma forma da gente pensar a existência, né? O que eu coloco enquanto alegoria ou metáfora para eles é exatamente o que Reich coloca aqui, né? Assim, que é assim, imagina se a criança, ao nascer, ela tem ou tivesse, né, a maturidade fisiológica e anatômica e intelectual para poder expressar o que ela está sentindo, né? A experiência, né, emocional dela com o nascimento. O que seria? Porque imagina a situação, né? Primeiro, o contraste de ambientes. Né? Ela está dentro da barriga da mãe num ambiente que é líquido, um ambiente onde a temperatura é constante, né, e é a adequada, onde a alimentação também é imediata, então ela não tem carência, né, de alimentos, ela não tem privação de alimento, então ela não tem fome. Né? Então é um ambiente totalmente preparado e reconfortado para ela. Né? E aí esse ambiente, quando eu brinco com meus alunos, eu falo, vai literalmente água abaixo, né? Esse ambiente, e ela cai num ambiente, o que o Reich chama do contraste, né? Que agora é um ambiente de ar, né? Aéreo, né? Um ambiente onde a temperatura não é constante, ela varia e ela sente frio ou calor, né? Um ambiente onde ela tem privação de alimentos, então ela sente fome. A primeira sensação física nesse novo ambiente completamente estranho, né, e agressivo é a dor, né, porque o primeiro ato dela nesse novo ambiente é o ato de respirar, e para abrir os alvéolos dói, né, sem contar que ela apanha, né, toma tapa, que serve exatamente para estimular, né, esse primeiro ato de respirar. Né. Então, imagine o que ela poderia expressar, né, a nível de sentimento, né, sobre toda essa experiência, se não ia ser assim um sentimento de solidão, de angústia, de medo, né, a situação existencial do ser humano. Né? Eu falo assim, o Reich aponta o não como uma condição ontológica desse ser humano. Né? E aí então o que a gente tem que pensar é exatamente esse ser humano que já aparece enquanto ente, né? Enquanto ser que existe no mundo, né? Dentro dessas condições tão adversas e tão restritivas, né? Como fazer para que essa criança seja alguém bem resolvida e sadia no futuro? Como produzir a criança do futuro, como conduzir a criança no seu futuro, né? Para o seu futuro, melhor dizendo. Né? E aí Reich aponta uma primeira situação que é muito importante. Né? Assim, se a gente quer fazer esse trabalho de trazer essa criança
para uma relação de harmonia com o seu orgônio, né? De harmonia com o seu mundo, com o seu interior e com o seu exterior, né? De uma relação saudável com a sua existência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer aonde erramos, né? É porque erramos, certo? Se não tivéssemos errado, não precisaríamos nem de estar aqui fazendo essa discussão, né? A humanidade acabou produzindo condições de existência que não garantiram às pessoas uma boa vida, né? Uma vida saudável, em toda a complexidade e dimensão e amplitude que o termo saúde pode ter, né? E aí, o que Reich traz para a gente como autocrítica é o reconhecimento do fracasso da tradição. Porque o que produziu o presente foi o passado. O que nos trouxe a essa condição de adoecimento que hoje temos foi exatamente a tradição, né? Então é preciso que a gente reconheça que a tradição não deu conta de nos garantir a saúde que merecemos, né? Bem, partindo dessa premissa, né, o que a gente tem que fazer então é reparar os erros da tradição, né? Então o que o Reich fala, né, assim, a postura reparadora, né? E que postura é essa, né? O Reich aponta para a gente dois aspectos importantes na reparação do fracasso da tradição, né? A primeira, né, o trabalho pela autonomia. É preciso que a gente, ao lidar com o outro, lide com ele no sentido de levá-lo ao reconhecimento de sua autonomia existencial, né? E aí é importante diferenciar a autonomia, né, de subjetivismo, de egoísmo, de um pensamento que eu não preciso do outro, que eu vivo por minha própria conta. A autonomia não é meritocracia, certo? A autonomia é a consciência que tenho, que preciso ter, né, do processo que eu desenvolvo no meu caminhar existencial, né? Dentro dessa consciência, inclusive, pode ser que em algum instante desse meu caminho eu compreenda e entenda a necessidade de pedir a ajuda do outro, né? Então é isso, né? A autonomia não me desprende ou desprega do outro. Muito antes, pelo contrário, a autonomia me faz reconhecer quando que o outro é importante e como ele é importante para mim, né? Para que eu possa, então, escolher bem quando e com quem estar. Quando estar e com quem estar, né? Bem, o outro aspecto que o Reich levanta, importante, né, para a gente pensar essa produção de uma condição reparadora dos erros da tradição, né, é o que ele chama de uma preparação para a vida livre. Não, desculpa. A preparação para uma vida livre vai chegar ainda, tá? Mas antes disso ele fala a ruptura com a adaptação cultural, né? Que é exatamente isso, né? A cultura é aquilo que foi produzido pela tradição, certo? E a gente está dizendo que a tradição não deu conta. Então é preciso que a gente rompa com essa tradição. A adaptação cultural é aquela coisa de a gente se adaptar ao que está dado, né? A gente se preocupa em perceber o movimento de transformação do que está dado, a gente se preocupa apenas em se adaptar a ele, né? A gente se torna meio que um agente passivo do processo, né? Aquela ideia, né, de que é preciso me adaptar ao ambiente, né, uma ideia naturalista, né, de uma sociologia naturalista, assim, né, em que, por exemplo, o que prega-se ao mundo é capitalista. Então eu tenho que me adaptar ao capitalismo, porque senão eu vou me dar mal no mundo. É esse tipo de raciocínio, né? Então é preciso que a gente rompa com isso, né, e se coloque como um agente produtor da própria cultura, entendendo que a cultura em si
é algo vivo e dinâmico, né? E é preciso então que a gente entenda qual é o nosso papel nessa dinâmica e nessa transformação, né? Então, é isso que é a ruptura com a adaptação cultural. Não é a ruptura, gente, não significa a desconsideração, né? Assim, não é que eu desconsidero a tradição ou a cultura e digo que ela não é importante. Não é isso, né? Que ela tem que ser esquecida ou relevada, né? Que eu não tenho que conhecê-la. Não é isso, né? A ruptura é eu não tenho que ficar preso nisso, né? Eu não tenho que apenas me adaptar ao que está pronto e dado, né? É essa que é a ideia, certo? Bem, então aí sim o terceiro movimento é essa preparação para a vida livre, né? A vida livre talvez seja a grande questão de Reich, né? Quando ele pensa todas aquelas questões iniciais que foram postas lá na consideração, né, do Stein, né? Quando ele pensa como manejar esse orgônio, o que ele está pensando, como podemos viver a nossa liberdade de forma plena e sadia, né? Outra vez, é preciso que a gente entenda, né? Liberdade aqui não significa falta de ligações, falta de elos. Não significa uma completa dissociação com o mundo e com o outro. Liberdade aqui é a consciência que temos, né, da dinâmica que produzimos nesse encontro com o outro, né? É a consciência que temos de como estabelecemos esses vínculos, essas ligações, né? Essas relações, né? Isso, na verdade, é a liberdade né? Bem, tem uma outra parte aqui que eu tinha preparado para falar para vocês, mas que eu não vou entrar nela, que é uma parte mais descritiva, né? Que aí, a partir desse momento, o que Reich vai apontar aqui é uma experiência de pesquisa que ele desenvolveu no Instituto de Pesquisa Orgônica sobre a Infância, né? Uma pesquisa que tinha exatamente a ver com a possibilidade do acompanhamento de modelos de educação, né? Modelos de acompanhamento da criança, né? Para que ela, no seu desenvolvimento, não produzisse as couraças, né? Couraças musculares, que ia, por sua vez, produzir nelas o adoecimento, né? Mas aí então, sobre essa parte eu não vou falar pelo tempo até aqui que nós já temos, né? Peguem um livro, leiam, é interessante, tá? Espero que vocês gostem dessa experiência aqui. Infelizmente a live não funcionou no YouTube. A próxima que eu for fazer, eu vou voltar a fazer no Facebook, que foi onde eu fiz e funcionou, né? Até eu conseguir, né, melhorar os meus equipamentos aqui e ter uma estrutura, né, de apresentação que me permita fazer também pelo YouTube, tá? Valeu.